Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Graças a Deus. Amém, irmãos? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, que você possa ser muito bem-vindo junto de nós que aqui estamos para cultuarmos a Deus, irmãos, nessa live de oração. Desde já, irmãos, eu quero convidar você a estar nos ajudando a fazer esse culto através do número do WhatsApp da igreja. Você pode estar compartilhando conosco um comentário seu, irmãos, e principalmente está enviando para nós o seu pedido de oração. Está disponível o número do WhatsApp da igreja para você enviar para nós seu pedido de oração. Lembrando, irmãos, que todos os cultos nós temos orado. O seu pedido de oração é sempre enviado para nós. Aqui nós temos clamado e orado e invocado a presença de Deus. Então, que você possa, junto comigo, estar lendo agora a palavra de Deus, para nós observarmos, irmãos, um princípio aqui da palavra de Deus, que se encontra na carta de 1 João, no capítulo 5. Carta de 1 João, capítulo 5. Carta de 1 João. Carta de 1 João, no capítulo 5. Diz a palavra do nosso Deus, irmãos,
para a meditação nossa. Verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto que conhecemos, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé. Quem crê que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito e a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E estes três são que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus de seu Filho testificou. Verso de número 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, que é mentiroso, fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Por favor, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Até aí, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, nesse texto, veio nos mostrar a fé em Cristo e a eficácia da oração. Quem escreve, irmãos, essa carta, vai testificar do nome de Jesus Cristo, vai testificar, irmãos, da divindade de Jesus Cristo. Só para os irmãos entenderem, quando nós falamos de biografia bíblica no Novo Testamento, falando dos 4 evangelhos, irmãos, Mateus, ele faz uma apresentação de Jesus Cristo, Jesus Cristo, não como um homem qualquer, irmãos, mas um rei, mas não de um reino da terra, mas um rei dos céus. Lucas, irmãos, já vai mostrar a biografia de Jesus Cristo como filho do homem, aquele que queria vir, irmãos, como homem. Lucas relata, irmãos, as dores, o sentimento, a família. Marcos, irmãos, por sua vez agora, ele já vai mostrar aquele Cristo sofredor, servo, o escravo, sem genealogia, um Cristo que trabalha muito, que fez milhares de milagres, obras infinitas, irmãos, obras grandiosas, curou o cego, fez o coxo andar, irmãos. O Jesus Cristo de milagre, que operava milagre. Dos 3 evangelhos, irmãos, agora João, irmãos, ele mostra uma outra ótica da pessoa de Jesus Cristo.
Ele vai mostrar, irmãos, o Jesus Cristo, não da terra, o Jesus Cristo do céu. Ele já começa o seu evangelho no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João, ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus revelou através do seu Filho. No verso 14 ele fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de verdade e de graça. João, irmãos, ele faz uma diferença nessa biografia da pessoa de Jesus Cristo. João, ele já vai falar de um Jesus Cristo divino, e aqui na carta, irmãos, ele fala assim, se nós cremos no testemunho do Pai, no Filho, nós acreditamos na verdade. Nessa carta aqui, irmãos, ele fala de verdade, e ele fala de confiança, ele fala que nós em Deus, nós podemos colocar a nossa confiança. Ah, meu irmão, nós estamos vivendo dias difíceis, e onde nós podemos firmar os nossos pés, aonde nós podemos firmar a nossa confiança? Há uma instabilidade financeira, há uma instabilidade, irmãos, o mundo está vivendo uma crise, então as pessoas não estão aonde colocar a confiança, como que se nós andássemos, irmãos, como cegos, apalpando, irmãos, as coisas. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, dias incertos, uma incerteza muito grande. As pessoas estão perdendo confiança no governo, confiança nas pessoas, confiança na política, confiança monetária, mas a Bíblia fala, esta é a confiança que temos nele. Em Deus você pode acreditar, em Deus você dá crédito, em Deus você dá crédito à palavra, em Deus você dá crédito à ação do Espírito Santo, mas principalmente, segundo esse texto, em Deus nós podemos ter confiança. Em quê? Na nossa oração. Irmãos, nesse mundo a qual nós vivemos, esse mundo que está desacreditado às pessoas, sistema, governo, todas as coisas, irmãos, ele fala assim no verso 14, esta é a confiança que temos em quem? Em Deus, irmãos. Em Deus você pode confiar, em Deus você pode manter no nome de Jesus Cristo a tua fé firmada. Ele fala assim, então, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, sabe por quê, irmãos? Porque é muito ruim, é muito triste você colocar, empenhar confiança em algo, e logo lá na frente você ficar desacreditado, aquela pessoa desacreditar você. Você não saber se vai dar certo, você não saber se vai te ouvir, você não vai saber como vai fazer, mas a minha Bíblia fala que esta é a confiança que temos nele. Em quem? Em Deus. Que se pedirmos alguma coisa, em Deus, irmãos, nós podemos ter confiança, que as nossas petições, ele fala assim, alguma coisa, está falando de petição, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui que está a diferença. Ah, irmãos, eu não sou mais dono da minha vida. Muitas pessoas, irmãos, elas mesmas têm sido donas de suas vidas, elas mesmas têm governado, elas mesmas têm tomado as decisões. Ah, irmãos, mas a Bíblia fala aqui, que quando eu peço alguma coisa, segundo, não mais a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus, e aqui eu aprendo, meu irmão, minha irmã, que a minha vontade ela é anulada, então ela tem que andar em concordância com a vontade de Deus, e além dela andar em concordância, a vontade de Deus ela é suprema. Jesus Cristo certa vez, irmãos, ele orava assim, Pai, passa de mim esse cálice, ou seja, que eu não beba esse cálice. A vontade de Jesus como homem era não beber o cálice, mas contudo seja feita a tua vontade.
Então eu tenho que aprender, irmãos, que quando eu vou orar, a única vontade que vai prevalecer não é a minha, mas é a de Deus. E ele continua dizendo assim, que quando eu oro com concordância com a vontade de Deus, eu tenho a confiança que Deus ouve. Deus, então, aqui eu aprendo, irmãos, que Ele ouve segundo a oração, segundo feita a vontade dEle. Quando o homem ele ora segundo a vontade do homem, Deus não ouve. Sabe por quê, irmãos? Aqui eu entendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do homem, ela erra, ela é desagradável. A vontade do homem, ela é imperfeita. A vontade do homem, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes ela é de um jeito, depois ela muda e vai mudando, ela é incerta. Então, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe temos feito. Eu tenho que aprender a orar segundo a vontade de Deus. Eu tenho que orar, meu irmão, minha irmã, nivelando a minha vontade com a vontade de Deus, e até deixando a vontade de Deus, irmãos, ser soberana a minha vontade. E qual é a vontade de Deus para nós? Quando eu olho o Evangelho, quando eu olho a palavra de Deus, irmãos, nesse livro contém qual é a vontade de Deus para mim. Qual é a revelação do Santo Espírito de Deus no meu coração? Qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa ter esse entendimento, porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Então nós vamos orar hoje, nós vamos orar agora, você aí onde você está, eu aqui na igreja, mas ore com confiança, que Deus ouve a sua oração, quando ela tem a mediação do nome. João, nessa carta, ele fala da mediação de Jesus Cristo como Deus, irmãos, como Filho de Deus aqui na terra. Então, quando eu oro, irmão, segundo a mediação do Filho de Deus, eu tenho a confiança, que quando eu oro segundo a vontade de Deus, eu tenho a confiança que Ele ouve. E se Ele ouve, meu irmão, eu já recebi minha petição pela fé. Então, que você possa orar junto comigo. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos pela Tua palavra, graças te damos por essa palavra que é soberana, essa palavra que é verdade. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos, ó Pai, nos submetemos à Tua vontade nessa noite. Ah, Deus, que a nossa vontade não venha mais prevalecer, mas que a vontade do Senhor venha a prevalecer. No nome de Jesus Cristo, nós temos a confiança da mediação do nome de Jesus Cristo, e a eficácia da oração quando ela é feita nesse nome. Ah, Deus, no nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas petições, os desejos do nosso coração, a cura para uma enfermidade, ah Deus, a porta aberta para um trabalho, a bênção para um casamento. Deus, nós oramos pela nossa saúde, pela nossa vida social, pela nossa família, pelo nosso ministério, pela nossa igreja, Pai, nós oramos, nós pedimos, Deus, nos dá a Tua bênção, Deus, opera em nós segundo o Teu querer. Jesus, manifesta a glória, manifesta o poder, manifesta a eficácia do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, afasta de nós todo o mal. Deus, repreende todo o laço do diabo. Deus, opera segundo não mais a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Ah, Deus, que a perfeição possa nos alcançar, que a vida agradável do Zecheika Nalabashébia, e Deus, e que a bondade do Senhor venha ser manifesta na nossa vida. Abençoa-nos, livra-nos do mal, abençoa-nos, livra de todo o mal, e faça cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa o restante dessa semana, nós estamos no meio dessa semana, abençoa, guia o nosso espaço, nos guia na verdade, continua conosco,
Ah, Deus, assim nós temos orado, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Fica com essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a tua família, hoje, para todo sempre, amém, e graças a Deus, amém, meus irmãos, que vocês possam ficar na paz, e permanecer na paz do nosso Senhor. Doce Espírito